Yeah, na, 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 hey, yeah. Olá, olá você! Tudo bom? Hoje começa esse primeiro episódio de Top 5. A gente vai pegar coisas do cotidiano, tipo filmes, desenhos, e a gente vai falar quais são as 5 que a gente mais gosta. E hoje o assunto vai ser animes. Yay! Então vamos começar. O primeiro que a gente vai falar é Owari no Seraph, que é um anime meio que novo assim, acho que é de 2012. E a história, ela se passa em 2012 mesmo. A humanidade é devastada por um vírus e só sobram as crianças. E daí os vampiros emergem das trevas e começam a pegar essas crianças. Pegar essas crianças pra... Eles meio que escravizam, mas dizem que vão proteger elas. E o que elas têm que pagar pra isso é doar o sangue delas pra eles, que eles precisam de sangue pra sobreviver, né? E daí, nessa história tem um monte de crianças órfãs, né, que perderam os pais. You don't say. Que eles são muito próximos, então eles se sentem como família um do outro. Eles tentam escapar dos vampiros e os vampiros acabam matando eles. E daí tem o personagem principal, que é o Yuichiro, que acaba sobrevivendo porque o amigo dele se sacrifica pra que ele sobreviva. O amigo dele é o Mikaela. E ele entra num grupo chamado alguma coisa da lua, lá os demônios da lua. Enfim, é um grupo que é treinado para matar vampiros. E daí eles vão contra os vampiros, só que daí depois de um certo tempo a gente fica tipo, tá, quem são os bonzinhos afinal? São os vampiros ou são os demônios da lua lá do grupo deles lá? E é perfect. Number 6 é um anime muito legal. Ele é uma realidade meio cyberpunk, assim. Tá acontecendo uma coisa na cidade que tá um vírus, tá tomando a galera. E é uma coisa totalmente do governo, assim. Alguma coisa tá acontecendo que a galera tá morrendo desse vírus, mas é do governo. E um guri chamado Shion, eu acho que é o nome dele, Shion, ele descobre um cara com esse vírus e começa meio que pesquisar isso. E o cara do governo meio que, esse filho da puta tá descobrindo isso aí, eu não tô gostando disso aí. E pegam ele pra, tipo, matar ele e tal. E aí um cara chamado Nezumi, que é rato em japonês, vocês vão entender por quê. Para, gato! Salva ele desses caras. E eles tiveram um passado que o Shion ajudou ele, tipo, nesse passado e tal. E eles viram amigos. E é muito legal porque eles ficam os dois juntos tentando descobrir o que o governo tá planejando. E o final é um pouco triste. Matar. O terceiro anime que a gente vai falar é Mirai Nikki. Tem esse guri que é o Yukiteru. E ele não é muito sociável, assim. E tudo que acontece na vida dele, ele escreve no celular dele, que ele tem como diário. Moderno. Ele vê um deus, que é tipo um deus demoníaco, assim, gigantesco. Só que pra ele é coisa da cabeça dele. Só que depois ele descobre que esse deus realmente existe e esse deus dá o poder pra ele de prever o futuro. E ele prevê o futuro no celular. E depois ele descobre que existem outras pessoas que também têm o Diário do Futuro. E são acho que 12. E entre eles têm que se matar. Todos. O que sobreviver vai assumir a posição de Deus, desse novo Deus, que no caso esse outro Deus aí tá meio que morrendo, assim. Daí tem a Yuno, que eu acho que tipo do anime é a pessoa mais legal, assim, porque ela é bem psicopata, assim, sabe? E ele é tipo o senpai dela, sabe? Ela é super apaixonada por ele. E daí ela mata por ele, sabe? Daí ela se junta com ele, ela também tem o Diário do Futuro, eu não lembro muito bem o que dela faz, mas o deles se completam, assim. E daí eles usam o diário deles pra tentar matar os outros, e ela não quer de jeito nenhum que ele morra. Romance. No final dá umas reviravoltas, assim, é bem divertido. Divertido não, né? Porque é super sanguinário. Mas é bem legal, eu me indico muito esse anime, e ele só tem uma temporada. Kuroshitsuji é muito legal. Se passa em Londres, na era vitoriana, e é uma história de um menino chamado Ciel, que acontece umas treta lá que ele precisa fazer um pacto com um demônio. Então, assim, bem light. E aí ele faz um pacto com um demônio que ele dá o nome de Sebastian. E o Sebastian é encarregado de proteger ele, porque se ele morrer, tipo, se alguém matar ele, o Sebastian não vai ficar com a alma dele. Então ele tá sempre protegendo o Ciel e ele faz esse pacto em troca da alma. E o Sebastian vira o mordomo dele. E ele descobre vários casos que acontecem de assassinato e tal, que se passam em Londres. E o Sebastian tá sempre com ele, tipo, tentando proteger pra ficar com a alma dele no final das contas, né? O Sebastian é o demônio mais querido, mais amado.
E é muito legal porque ele ama gatos. Ele é tipo, o ponto fraco dele são gatos. E é isso, é muito legal, olhem. Tem vários assassinatos também. Tem vários outros demônios também, né? Tem vários outros demônios, se não me engano tem um anjo, que é muito bonito também. Tem 2 temporadas, eu acho, e o final também não é muito feliz, né? Como é que tu vai fazer um pacto com um demônio e vai ser feliz no final? Não tem como. O último anime então é Kiseiju ou Parasites. É Kiseiju, eu não sei falar japonês, então não vou falar. E a história é assim, tem um guri que tem 17 anos, o nome dele é Shinichi. E começa ele no quarto dormindo, escutando fone de ouvido. E desce um parasita, que é tipo uma lagartinha assim, sabe-se lá de onde, e tenta entrar no corpo dele, porque esses parasitas eles têm que entrar no teu corpo, geralmente eles entram pela boca, nariz ou ouvido, e eles têm que dominar o teu cérebro. A partir daí, tipo, tu como pessoa morre e eles dominam o teu corpo inteiro e eles se alimentam de humanos. Então, tipo, eles têm que dominar o teu corpo pra conseguir viver e se alimentar de humanos, eles são de outro planeta. Só que no caso do Shinichi, o parasita não consegue entrar na orelha dele porque ele tá escutando fone de ouvido. E daí ele tenta entrar pelo nariz, o Shinichi acorda, solta o bicho entra pela veia dele e tenta subir assim, e o Shinichi enxerga isso, pega o fone, amarra no braço assim, e o bicho não consegue passar dali e fica por ali mesmo. Daí depois, tipo, tá, aconteceu isso, ele acorda no outro dia tranquilo, só que daí ele não tem muito controle da mão dele, assim, sabe? Tem uma hora que ele até aperta a teta de uma guria, assim, ele fica tipo, meu Deus, desculpa, pelo amor de Deus, porque ele não entendeu o que aconteceu, entendeu? E daí tem uma hora que, tipo, aparece um olho no dedo dele, assim. E daí ele descobre que, tipo, o parasita conseguiu dominar só a metade do braço dele. E daí ele até chama o parasita de Migi, porque em japonês isso significa direita, é a mão direita dele. Os parasitas são todos sociopatas, assim, eles não se importam nem um pouco com os humanos. Tanto que ele só salva a vida do Shinichi, porque se o Shinichi morrer, ele morre também por consequência. E daí todos os... Pau no cu. Não, e ele é muito pau no cu. E tu fica o tempo todo pensando, tipo, ai, o Migi é tão fofo, sabe? Uma hora ele vai ter que sentir alguma coisa pelo Shinichi, só que, tipo, só fica nessa vontade, assim, tipo, pelo amor de Deus, mostra amor. E daí existem outros, né, parasitas que conseguiram dominar o corpo da vítima, no caso. E daí eles tentam matar ele mata as outras pessoas, ele tem umas espadinhas, uns negócios assim, é bem violento, tem um sangue, tem uma morte, tem uns negócios. E daí acaba um final triste também, e o final é toda uma filosofia, assim, de vida. É bem legal, esse é muito, muito, muito bom. É isso, gente, acabou o primeiro top 5 de todos os top 5 que a gente vai fazer pela frente. Por favor, nos sugiram assuntos pra fazer o top 5, né? O que vocês quiserem, filmes e blá blá blá. Comentem nos comentários também quais são os animes que vocês gostam, né? Façam um top 5 de vocês, mandem pra gente, que quando a gente assiste de vocês também, a gente adora saber a opinião dos outros. Eu adoro anime de sangue, poder, demônio e tem muita comédia. É, eu gosto de sangue, poder, demônio, arma. Arma é legal. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, curtam o vídeo e um beijinho no coração. Future Diary, uma coisa assim. Shit! Pink. Ai meu Deus, a unha dele tá muito afiada! Eu ouvi o barulho da carne sendo rasgada. Isso aqui é o gato brincando com a gente, tá? Sangue.